Voltei. Hoje eu vou contar uma história doida. Doida tipo ayahuasca, porém sem ayahuasca. Mas antes de contar a história que eu preciso contar, eu vou contar uma outra história que aconteceu. Eu não lembro se foi no final do ano passado ou começo desse ano. Eu acho que foi final do ano passado. Cacá, minha amiga, me convidou para fazer um trabalho lá na faculdade que ela trabalha. Eu fui lá, fiz o trabalho. Na hora de sair, encontro a própria Cacá. E daí a gente combina de tomar uma cerveja juntos. E daí a gente liga pro pessoal conhecido nosso. Ninguém foi junto, ninguém atendeu, né? Daí a gente olhou pra cara um do outro e falou, vamos só nós dois. E fomos nós, a pé, até o outro lado do centro da cidade. Fomos conversando sobre a vida e tal, reclamando pra variar. E daí chegando no barzinho, que não é um barzinho, é uma pizzaria. Bom, chega num lugar, a gente faz o pedido, senta nas mesinhas que ficam pra fora, assim, quase na calçada. E a Cacá fala, vou consultar o seu tarô. Na minha cabeça, ela ia combinar um outro dia pra ler o tarô, mas não, ela pegou na bolsa dela, tirou o baralho, pegou o tecido, o Sharp dela, abriu na mesa do bar, falou, pega as cartas aí. Daí eu fui pegando as cartas e na hora ela já deu uma risada meio... Daí eu perguntei, Cacá, por que você está rindo? Daí ela respondeu, porque só estão vindo arcanos maiores. Daí eu perguntei, mas isso é bom, né? Dela, não. Tirei todas as cartas, posicionou. Já faz tempo, eu não lembro tudo que foi falado na leitura do tarô, na mesa do bar, na calçada. Mas eu lembro de duas coisas importantes que vão servir para esse vídeo. A primeira era que eu tinha que assumir a minha verdade, que era a carta do diabo. E a segunda coisa importante dizia que eu chegaria no fundo do poço. Para mim foi um choque, porque eu pensei que já estava no fundo do poço. E nesse fundo do poço eu iria encontrar uma porta. E nessa porta eu ia descer mais fundo no fundo do poço. E daí eu ia achar forças para subir de volta. Essa foi a leitura da Cacá. E para minha surpresa, a leitura deu muito certo. Agora que eu contei essa história, eu vou para outra história. Eu acho que faz uns 3 anos atrás, talvez mais até. Antes de ayahuasca, antes de tudo, assim. Eu lembro que eu meditava. Tava pra ficar zen, né? Ficar de boas. E a meditação, pra mim, foi uma coisa maravilhosa. Geralmente as pessoas falam que você fica mais calmo, mais tranquilo com meditação. Pra mim, nem tanto, porque eu sempre fui uma pessoa calma. O que aconteceu comigo quando eu fiquei meditando por muito tempo é que eu comecei a ter uma clareza absurda das coisas, assim, uma noção realmente impressionante do que estava acontecendo comigo e com as outras pessoas. E essa noção de tudo foi me deixando cada vez mais racional, assim, extremamente racional. Talvez um pouco seco até. Talvez. Mas enfim, fui meditando todos os dias, e aquilo ia me fazendo bem, tal, ia vivendo a vida, até que começaram a acontecer coisas, comecei a sentir coisas estranhas durante as meditações, até que chegou um dia do ápice da coisa estranha, que foi quando eu lembro que estava de olho fechado, comecei a imaginar como se tivesse tudo verde em minha volta. Daí eu fui tomado por uma energia que eu sei lá de onde vinha. E eu, em estado de meditação, comecei a dar conselhos, comecei a falar mesmo, abrir a boca e falar, para pessoas que vinham na minha mente, assim, que eu conhecia e tal. Só que eram conselhos extremamente relevantes, assim, uma coisa absurda. E esses conselhos eram coisas que eu jamais tinha passado pela minha cabeça de falar para essas pessoas, eram coisas completamente diferentes do que eu pensava até.
E as palavras que eu usei foram extremamente amorosas, assim. E eu mesmo não sou capaz de escolher palavras tão carinhosas, assim, que eu falei, assim, sabe? Eu sou geralmente uma pessoa muito seca. É papum. E naquela hora, não. Foi tudo muito, muito bonito, assim. E daí terminou a meditação, eu lembro que eu chorei. Chorei bastante. Mas não foi aquele choro de dor, foi aquele choro de alívio, não sei explicar, um choro bom. E daí no dia seguinte, eu acordei super cedo, coisas que eu odeio fazer. E fui correr, assim. E eu passei o dia com uma energia gigantesca, assim. Eu geralmente não tenho energia para viver. Eu sou uma pessoa meio pesada, assim. E aquilo fez tão bem pra mim que eu fui tentar meditar de novo, não acontecia. Daí no outro dia seguinte não aconteceu a mesma coisa. No outro dia tentei. No outro dia também. Até que acho que foi quase uma semana depois. Estava meditando. Daí comecei a sentir uma coisa estranha, uma coisa não muito boa. E daí, ao invés de aparecer tudo verde, como tinha aparecido da vez anterior, apareceu tudo cinza, escuro. Tipo uma fumaça meio luz, sei lá, não sei explicar, meio cinza. Essa fumaça, luz, virou um dragão. Um dragão preto, cinzento, bem grande esse dragão. Eu olhei pra ele assim. E esse dragão foi pra cima de mim e eu em estado de meditação, assim, não consegui me mexer. Fiquei travado e ele me atacou. E aquilo me assustou muito. Tipo, muito mesmo. Depois disso eu fiquei um tempão sem meditar. Fui viver minha vida, viajei, fiz um monte de coisa. Tomei ayahuasca pela primeira, segunda, terceira vez. Enfim, a história que vocês já acompanharam nesse canal. Nesse período entre ayahuascas aí eu voltei a meditar, só que nunca era uma coisa muito boa, assim, sabe? Sendo uma coisa meio pesada, mas eu encarava, não sei porque eu tinha vontade de encarar isso. E eu comentei nesse vídeo aqui que coisas ruins aconteciam comigo nesse período do relacionamento e tudo mais que vocês já acompanharam. Era uma maré de azar, assim, absurda. Absurda mesmo. Coisas ruins acontecendo o tempo todo. E com o tempo essas ondas de azar foram ficando menores. Ainda acontecia uma vez ou outra, mas ficava... não era com a mesma intensidade, assim. Alguns poucos meses atrás, não me pergunte por quê, eu estava tentando fazer algo chamado projeção astral. Nunca deu certo pra mim. Embora eu sentisse como se meu corpo pesasse 300 quilos quando eu tentava fazer isso. Mas nunca funcionou. Porém, entretanto, todavia, eu comecei a notar que depois que eu terminava a tentativa de fazer projeção astral, eu passava por umas situações muito azaradas. Acho que uns 2 meses atrás, fui tentar fazer projeção astral de novo. Não deu certo, meu corpo pesou 1 tonelada e fui interrompido por uma ligação de um cara que ia passar aqui ver uns negócios pro meu pai. Só estava eu em casa. Daí eu tive que levantar correndo. Fui lá, fiz o meu café. Na hora que eu tava terminando, o cara chegou e eu fui atender ele. Entreguei pra ele o que eu tinha que entregar e na hora que eu voltei, a frigideira que eu estava usando estava ligada. E a comida que eu estava fazendo virou carvão e a casa estava totalmente tomada por uma fumaça preta muito densa, muito forte. Até aí tudo bem, porque eu sou capaz de fazer umas coisas dessas, porque eu sou uma pessoa desligada. Aí no mesmo dia eu fui lá no mercado, comprei uma outra frigideira, voltei, meus pais chegaram, minha mãe viu a frigideira, surtou porque não era a frigideira que ela queria. E daí eu fui trocar a frigideira. A hora que eu peguei o controle pra abrir o portão de casa pra sair com o carro, ouvi um clarão assim, o módulo eletrônico aqui do portão de casa virou carvão. Deve ser uma coisa estranha aí.
Aí tá, abri o portão manualmente, fui lá, voltei. A hora que eu fui começar a fazer comida de novo, fui lá e cortei, torei meu dedo. Deu ok, mais um azar aí. Tudo bem, vamos vivendo. Fui lá, enfaixei, coloquei o negócio no dedo. Daí a frigideira nova, estava com o antiaderente muito bom. Fui virar o negócio virou várias vezes, caiu no chão, fui pegar, queimei o mesmo dedo. Pra mim aquilo ficou claro que não era só um dia de azar. Era um dia de azar meio que provocado, assim, é uma coisa... Porque eu não estava só vivendo aquele dia de azar, eu estava vivendo vários dias de azar por muito tempo. O clima estava tão pesado aqui em casa que até nuvem de insetos no forro do meu quarto teve, bem em cima da minha cama onde eu durmo. Eu contei a história da Cacá no começo do vídeo porque essa é a porta do fundo do poço que eu achei. E que eu desci mais fundo ainda. Coisa bizarra, mas sim. Enfim, fui dormir triste, cabisbaixo nesse dia. Daí no outro dia, resolvi pedir ajuda e meditei. Aí na hora da meditação, fui tomado por uma sei lá o que. E daí meio que dentro de mim surgiram as palavras Xangô e Oxóssi. Na hora que me veio essas duas palavras, assim, eu meio que acordei, anotei elas no caderno, e o que eu fui fazer? Fui pesquisar no Google para ver o que significavam essas duas palavras. Xangô eu tinha uma pequena ideia do que se tratava, por ser uma palavra bem conhecida, mas Oxóssi nunca ouvi na vida. Bom, pesquisando no Google, descobri que tanto Xangô como Oxóssi são dois orixás da Umbanda e do Candomblé. E daí fui estudando sobre Xangô, li um monte de coisa sobre ele, li sobre as características dos filhos do orixá Xangô. Meio que não me identifiquei muito, mas na hora que eu li sobre Oxóssi, aquilo me bateu assim de um jeito que, pá! Tipo, realmente eu tenho muita relação com Oxóssi. Era eu escrito. Pessoa reservada, demora pra tomar decisão, gosto da cor verde e por aí vai. Às vezes eu tenho um momento de Xangô também, que é mais uma coisa mais cheguei, mais festa. Enfim, daí fiquei completamente pilhado, porque eu tinha ido de centro espírita, fiz curso de reiki, fiz constelação, fiz um monte de coisa, mas terreiro de Umbanda era uma coisa que nunca tinha passado na minha cabeça. Aliás, até passou na minha cabeça, só que me aconselharam a não ir. Mas fiquei pilhado, entrei no Google, fiz uma lista de vários terreiros perto da minha casa, comecei a fazer pesquisei, e daí pensei, putz, agora, qual que eu vou? Daí eu peguei e resolvi usar o Xing pra me ajudar. Aí fui lá, joguei as moedas pro Xing, resultado, eu não lembro qual o símbolo que deu, mas dizia mais ou menos assim, que todo herói precisa de ajuda para ganhar a grande batalha, porém, neste caso, a melhor ação era a não ação. Esse foi o resultado do Xing. Então eu resolvi dispensar a lista e seguir o conselho do Xing, mesmo com toda aquela ansiedade, né? Mas enfim. E no dia seguinte eu fui meditar. Na hora que eu entrei naquele estado de transe, apareceu na minha frente um ser todo vestido de vermelho, sapato vermelho, calça vermelha, terno vermelho, colete vermelho e um chapéu vermelho. Deu uma volta com toda a sua elegância, escondendo o rosto, e me deu como se fosse um objeto que não sei dizer o que era, mas ele me deu esse objeto. Saí da meditação, fui direto pro Google fui pesquisar entidades que se vestem de vermelho. A hora que eu vi sobre Zé Pilintra, aquilo me veio tipo, pá. Não tive dúvida que era Zé Pilintra que eu vi ali na minha frente. Tipo, uma elegância absurda, tanto na maneira de se portar, assim, do gestual, como na roupa. Assim, a roupa era inteira vermelha, assim, se eu visse um cara na rua inteiro de vermelho, eu ia falar brega, mas ele não, ele, tipo, tem classe, assim, tipo, é uma coisa classuda mesmo, assim, Zé Pilintra com estilo e elegância. No outro dia, eu fui meditar de novo,
Eis que me surge do meu lado esquerdo uma senhora, toda vestida de branco, com um negócio branco na cabeça. Ela não escondeu o rosto dela, deu pra ver certinho como é que era o rosto. Se eu cruzar com ela na rua, eu vou saber quem é. Mas acho que não vai acontecer. E o rosto bastante enrugado, uma senhora mesmo. E com 2 negócios de erva na mão e fazia assim em mim. Daí eu resolvi perguntar pra ela, durante a meditação, qual que era o nome dela. Ela só olhou pra mim assim e falou... E continuou a fazer o que ela tava fazendo ali. Fui pesquisar, nem precisei me esforçar muito, mas entendi que era uma baiana dando um banho de cheiro ali em mim. No outro dia, fui meditar de novo, só que dessa vez aparece uma mulher, volta dos seus 40 e poucos anos, tinha 3 piercings no nariz, dá pra ver bem claramente, o cabelo preto, liso, com uma redinha em cima, e a pele branca, de maquiagem. Dava pra ver também o pó na cara dela. E nem precisei pesquisar no Google, assim. Eu sabia que era uma cigana. E no outro dia, por último, sentei pra meditar, mesma coisa de sempre. Apareceram 3 índios numa floresta, sentados no tronco de uma árvore, me olhando de maneira muito séria. O índio do meio era muito parrudo. Os outros 2 eram um pouquinho menor que ele, mas também eram parrudos. E me olhando com cara de poucos amigos, assim, embora não me julgando, assim. Era uma cara de sério. Extremamente sério. E daí eu fui entender que eles eram caboclos. Bom, pra quem não entendeu o que aconteceu, eu vou explicar. Se apresentaram pra mim as entidades, os seres que vão me acompanhar na minha jornada a partir de agora. Esse era o poder que eu precisava encontrar chegando no fundo do poço, que a Cacá falou lá no começo há muito tempo atrás. Bom, acho que esse vídeo ficou um pouco longo. Próximo vídeo eu vou explicar direito quem são essas entidades. Algumas delas já deram um olá mais íntimo aí. Eles já me disseram, inclusive, qual terreiro eu tenho que ir. Me ferrei porque não é perto de casa. Mas enfim. Por enquanto é isso. Até o próximo vídeo. Deixa um comentário, deixa o like.